na igreja do pastor Samuel, pastora Márcia Fernandes. É um privilégio. Mas é muito bom estar aqui nessa noite para poder ministrar a palavra do Senhor. É um assunto muito interessante. O primeiro dia foi o pastor Valdeni Gomide, que esteve ministrando sobre a onipotência de Deus. Ontem o irmão George sobre a onisciência de Deus. E hoje eu vou estar falando sobre a onipresença de Deus. E eu não sei, e eu tenho certeza, talvez se os dois não falaram sobre isso, mas com certeza na escola dominical, porque essa igreja é uma referência de igreja que tem escola dominical, que estuda a palavra, que ama ouvir a palavra. Então nós sabemos que vocês com certeza em algum momento das suas vidas já ouviram falar dos atributos de Deus. E é interessante que principalmente esses três atributos, mas esses três do primeiro dia, segundo dia e terceiro dia, o homem não é capaz de ter esses atributos. Onipresença, onisciência, onipotência. Só o Senhor sabe, nesse exato momento, o que se passa na sua cabeça, nos seus pensamentos. Se os seus pensamentos, eles estão aqui, ou eles estão lá na sua casa, ou pensando em algo que você quer projetar para esse ano, ou deixar de projetar, uma ação que você quer deixar de praticar, somente o Senhor sabe o que se passa na sua cabeça nesse momento. Você e Deus. E essa é uma capacidade que somente o Senhor tem. Tem muitas pessoas que dizem por aí que o diabo tem a capacidade de saber o que nós pensamos. Mas isso não é verdade. Ele não tem condições, capacidade, cultura, entendimento algum, capacidade alguma de saber o que nós estamos pensando. Mas ele pode colocar, sim, pensamentos, nos levar a pensar algumas coisas. Mas isso não quer dizer que ele saiba o que nós estamos pensando. Então, falar dos atributos de Deus, o que é? É algo próprio. É peculiar de alguém. E neste caso da onipresença, é tão peculiar, tão essencial, que somente Deus tem esse atributo. Nenhum outro ser, nem os anjos têm esse atributo. Não consegue ter esse atributo, somente Deus. E o que é ser onipresente? É estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, nesse exato momento nós sabemos que Deus está aqui. Mas também sabemos que Deus está lá na igreja da Vila Boa, onde está o pastor Samuel. O pastor titular dessa igreja. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E somente Ele tem essa capacidade de estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ou seja, que paradoxo é esse? Como que eu posso pensar nessa ideia para eu entender que um Deus, o único Deus, porque a gente pode pensar em algumas religiões que falam que seus deuses são potenciais, que são deuses ultra capazes, mas no entanto esse Deus deles, um Deus com letra minúscula, ele não tem capacidade de estar em todos os lugares ou até mesmo de responder à oração feita por um dos seus fiéis. Diferente do Deus que nós servimos, o Senhor, o grande eu sou, o Todo-Poderoso. Então, como é isso? Como que eu posso pensar que Ele não está localizado no tempo, do espaço e ao mesmo tempo está nesse espaço? Por acaso você consegue ocupar dois espaços ao mesmo tempo? Fisicamente, cientificamente provado que um corpo não pode habitar dois lugares ao mesmo tempo. E como que esse Deus é capaz? É porque Ele
é ilimitado no seu poder, na sua autoridade, na sua existência, no seu domínio, em tudo que Ele é, porque Ele é Deus. Ele é o Criador. Antes dele não havia nada. E Ele resolveu, dentro da sua essência ilimitada e de poder e autoridade, Ele resolve criar o homem e todo o universo de uma forma sobrenatural. Esse é o Deus que nós servimos. E eu não posso deixar de pensar em textos bíblicos que me dão prova dessa onipresença de Deus, dessa capacidade de Deus de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 139, verso 7. Nós vamos passear um pouco nessa noite, alguns textos bíblicos, não muitos, mas nós vamos passear. Salmo 139, verso 7 diz assim: para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Ou seja, o lugar mais profundo do nosso planeta não é um lugar em que eu possa achar que eu não vou estar presente diante da presença de Deus, ou ao contrário, que Deus não estará presente naquele lugar. No lugar mais profundo, o salmista já dizia: para onde poderei fugir? Então eu vou pensar num lugar tão profundo, para baixo, vamos assim imaginar. Vou pegar aí um submarino ultra potente e vou procurar um lugar no mar mais profundo e vou mergulhar, porque lá eu não quero encontrar a presença de Deus. Mas a palavra do Senhor diz que até mesmo lá, no lugar mais profundo, a presença dele se faz presente. Então eu vou sair deste lugar profundo e vou procurar o lugar mais alto do universo. Vamos pensar como Paulo, terceiro, quarto, quinto céu. Vamos imaginar, eu vou subir lá, vou para aquele lugar e vou pensar: não, aqui eu não vou encontrar Deus. Também é engano da minha mente, da minha consciência, de achar que Deus não estará no lugar mais alto. Ele também estará lá, porque Ele, e ao mesmo tempo que Ele estará neste lugar tão alto, Ele continua no mesmo lugar. E aí a palavra do Senhor diz que a terra é o estrado dos seus pés. Então quer dizer que Ele é grande, Ele é imenso. E a palavra do Senhor diz que Ele é tão grande, mas tão grande, que Ele consegue colocar toda a terra, todo o universo, toda a constelação, tudo que tem no mundo, vamos assim dizer, na palma das suas mãos. Então não existe nenhum lugar capaz de você e eu fugirmos da presença de Deus. E mais um detalhe: quantos de vocês nesse dia deu vontade de pecar? Eu. Hoje à tarde me deu uma vontade de pecar em algo tão terrível, mas eu lembrei: Deus está aqui. Então eu não posso pensar em fazer algo que desagrade, desabone, entristeça, traga angústia, ou desamor, ou qualquer sentimento ruim ao coração de Deus para com a minha pessoa. Então eu pensei: é melhor eu não pecar. Então não adianta, ou seja, até mesmo naquele momento que você acha que ninguém está vendo, tem alguém lá com os olhos atentos, porque a palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor estão atentos a toda terra. E eu ainda posso dizer um pouquinho: a todo o universo. Esse é o Deus que está presente em todos os lugares. Esse Deus, então, é ilimitado em poder, autoridade, domínio, sabedoria, graça, amor, misericórdia, sustento.
E é um Deus que tem os seus ouvidos atentos às nossas orações. E Ele também tem um ouvido atento ao que eu estou falando com Ele ou deixando de falar com Ele. Então eu tenho certeza que o irmão George, pastor Samuel, pastor Valdeni e todos os irmãos daqui da igreja já trataram sobre onipresença, onipotência, esses atributos de Deus. Mas eu quero trazer para vocês algo nessa noite, não novo, não é novo. Mas eu não quero falar de um Deus que quando a gente pensa na onipresença, a gente pensa que Ele está aqui em todos os lugares, aqui, acolá, ali. Eu quero que nessa noite nós venhamos pensar num Deus presente. Num Deus que está aqui neste lugar. Num Deus que é real nessa noite, neste lugar, na minha vida. Não importa se o momento que eu estou passando é um momento de deserto, ou um momento de manancial, ou um momento onde eu estou desfrutando das bênçãos e das maravilhas do Senhor. Porque eu preciso pensar que se eu estou no deserto, numa sequidão, e eu quero falar dessa sequidão espiritual, da presença de Deus, a palavra do Senhor me dá esperança, porque ela diz que Ele faz chover até mesmo no deserto. Ou seja, não importa quão vazio você esteja dele, da presença dele na sua vida, ele é capaz de fazer com que você comece a sentir essa presença e seja transformado pela glória dele. Mas eu preciso entender, aí eu preciso pensar nisso que está escrito aqui nesse painel. Conhecer a Deus. E só existe um caminho capaz de me levar, uma única teologia, capaz de me levar a entender essa presença, que é a teologia da leitura bíblica. Não existe, pode criar o tanto de leitura, de teologias que quiserem. A teologia do coach, a teologia cristocênica, pode criar vários temas para a teologia. Mas a melhor teologia é a da teologia da vivência, da leitura diária e da compreensão da palavra do Senhor. Então nós precisamos compreender que eu só entenderei a presença de Deus em mim quando eu buscar conhecer a sua palavra. Porque quando eu conhecer a sua palavra, conhecer a verdade que há na palavra, eu conhecerei o Deus da palavra. E esse Deus da palavra se revelará continuamente na minha vida. Então, se eu como cristã tenho dificuldade de conhecer a Deus, de ter experiências extraordinárias, ou simples, ou quem sabe normais com Deus, é porque a minha vivência diária com a oração e a leitura bíblica tem sido negligenciadas. Então eu não terei a presença do onisciente na minha vida. Porque a palavra do Senhor diz que Ele não é intruso. Ele só adentrará o meu coração, o lugar da habitação, se eu permitir. Você nunca vai ver Deus se auto-expulsando ou saindo de você porque Ele desistiu de você. Sou eu e você que desistimos dEle, mas Ele jamais desiste de nós. Então eu quero falar nessa noite de um lugar, outra referência que nós encontramos para falar de onisciência, antes de eu começar na presença, está em Jeremias capítulo 23, verso 24. Jeremias 23, verso 24 diz assim: porém poderá alguém esconder-se sem que eu o veja? Pergunta o Senhor, não sou eu aquele que enche os céus, a terra? Pergunta o Senhor. Ou seja, se você pecou e quer se esconder de Deus, quero dizer para você mais uma vez nessa noite, é impossível. É impossível. Não é possível você se esconder. A outra referência está em Hebreus, capítulo 11, Hebreus, capítulo 1, melhor dizendo, verso 3, que diz assim:
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata de seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então, ele enche, ele está embaixo, ele está em cima, ele está em todos os lugares. E só existe um detalhe bem interessante, que somente entenderão e compreenderão a presença do Senhor aqueles que o reconhecem como Senhor e Salvador das suas vidas. Por isso que o mundo não conhece. Por isso que a nossa teologia é loucura para o mundo. É loucura para aqueles que não entendem o verdadeiro sentido da adoração e da presença de Deus. Como que nós conseguimos adorar? Irmãos, nós estamos aqui nessa noite. Alguém, por acaso, está se curvando diante de alguma imagem ou de algum ser visível nessa noite? Nós não fazemos isso. Nós adoramos um ser que nós não estamos vendo, mas sabemos que ele está presente neste lugar. As culturas lá fora, os povos, o mundo lá fora, acha que é loucura, que nós precisamos de um intermédio, nós precisamos de um amuleto. O nosso amuleto é saber que Ele é o nosso refrigério. É saber que é Ele que nos sustenta de uma maneira plena. Então eu quero falar da primeira vez que a presença de Deus foi revelada ao homem. No capítulo 2 e no capítulo 3 do livro de Gênesis, nós encontramos Deus se mostrando presente, de forma presente, literal. Eu acredito sim, que talvez se vocês aí podem dizer assim, eu não acredito que Deus se revelava ao homem de forma literal aqui. Eu acredito que Deus se revelava sim ao homem de maneira literal. Deus aparecia. Aurora boreal. Para o judeu, o fechamento, o início do dia, não era às 6 horas da manhã, o início do dia. O início do dia, para a cultura judaica, ela começava às 18 horas, quando estava sabe aquele momento, sabe aqueles dias lindos? Cadê a Raíza, que gosta de postar umas fotos, né? E aí você pega quando o sol está assim bem à beira do rio ou de árvore, você vê aquele sol indo embora, aquela coisa mais perfeita, linda e maravilhosa. Então a palavra do Senhor diz que na viração do dia, Deus ia ter com o homem, ia se revelar, se manifestar ao homem. Eu imagino, minha mente é fértil, eu imagino que Deus estava os 3 ali. Você pode pensar nos 6, nos 5, melhor dizendo. Você pode pensar, ficar aqui, né? Você pode pensar nos 5, Pai, Filho, Espírito Santo, Adão e Eva. Ou se você quiser pensar num Deus triuno, em uma só pessoa, fique à vontade, não se preocupe com isso. Mas eu imagino, quando você está andando e contemplando a beleza, a formosura da criação, e o Criador está do seu lado, segurando na sua mão e conversando com você face a face. Esse é o momento em que a presença de Deus é manifesta. Deus no Éden conversava com o homem, e o Éden diz que o lugar onde foi feito o Éden, ele foi para ter manifestação da revelação de Deus mesmo, da presença. Deus queria se manifestar ao homem naquele lugar, e Deus criou aquele lugar justamente para esse encontro da presença. Que coisa interessante. E diz o texto que todos os dias, e a palavra do Senhor diz que Deus tinha desejo, prazer, paixão. Deus tinha alegria, diz o texto hebraico, em estar com este homem todos os dias, para compartilhar com este homem. Isso é perfeito, isso é maravilhoso. E aí, este homem, em um determinado momento, que tem tudo ao seu... E é interessante, pastor Otiniel,
que a palavra do Senhor diz que Deus fez tudo para que esse homem fosse o administrador. E eu imagino Deus vindo lá e perguntando: Adão, Eva, vocês já colocaram nome nos animais? São centenas de milhares de animais. E Adão dizendo: eu coloquei esse nome. E Deus falando: muito bom, gostei desse nome. Capivara, onça, é lógico que são os nomes traduzidos para o brasileiro, né? E ele olhou para a onça pintada, um dos nossos animais, né? Aqui da nossa flora brasileira. Ele olha e diz assim: olha que perfeição, parece que pintou a mão. E aí Adão olha e diz assim: eu achei ele com cara de onça pintada. Eu imagino esse diálogo todos os dias, e Deus não tinha pressa. O texto diz, no original, que Deus não tinha pressa de se retirar da presença do homem. Isso é maravilhoso. E eu imagino que o homem também não tinha pressa de sair da presença de Deus. Eu imagino que este homem também tinha prazer em estar na presença de Deus, de contemplar a face de Deus e dizer de sonhos, de projetos, de dizer para Deus o que ele estava almejando. Mas esse homem, ele cai num erro fatal, que vai distanciar essa presença. E o Éden é um lugar onde nós precisamos pensar que era um lugar de deleite, um lugar de deleitar-se, lugar de paz, de esperança, refrigério, graça. Eu imagino, eu amo orquídea, mas não consigo cultivar orquídea. Minhas orquídeas morrem. Para mim, uma das flores mais bonitas são as flores de orquídeas. E aí, também não sou obrigada a aprender o nome de todas elas. Porque cada uma tem um nome, né? Cada espécie tem um nome. E eu imagino a grandeza da mente deste homem criado diante da presença do Deus Todo-Poderoso, dando nome para cada uma dessas plantas. É precioso. E eu quero falar para você, trazer para a nossa realidade sobre o Éden. E eu quero, se vocês me permitem, trazer uma transliteração do Éden para a nossa realidade. Porque o Éden é o lugar da paixão de Deus, do amor de Deus, da presença de Deus. E está lá registrado o quanto Deus tinha prazer. E se você abrir a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 28, no verso 13, você vai ver mais uma vez Deus fazendo menção do Éden como lugar de deleite da sua presença junto ao homem. Deus tinha prazer de estar naquele lugar. E eu quero dizer para você nessa noite que Éden significa esse deleitar-se, o lugar de deleite. E eu quero, como eu estou dizendo para vocês, trazer para a nossa realidade e perguntar: aonde você está construindo o seu Éden? Onde é o lugar do seu deleite na presença de Deus? Talvez você está pensando num Deus onipresente que está extremamente distante da sua realidade, do seu pensamento. Mas eu quero dizer para você nessa noite que o Deus que você serve é um Deus que está presente. Mas Ele precisa do lugar do Éden para se deleitar-se com você. No sentido de te dizer e se revelar quem Ele é para você e para mim, ou seja, para nós. O lugar do nosso Éden pode ser o nosso quarto. E o interessante é que é um lugar onde é um encontro eu e Ele. Não é este encontro aqui na igreja. Não é esse encontro que nós fazemos de adoração em comunhão. Não é este lugar. Este lugar, este momento que nós estamos aqui, é o momento em que nós reunimos para culminar, ou seja, para dizer para todo mundo que eu já me encontrei com o Todo-Poderoso no meu Éden. Muitos de nós não sabemos nem onde fica o Éden, porque não temos mais tempo de deleitar-nos na presença do Senhor.
não oramos, não lemos a palavra, não buscamos conhecer o Deus da palavra. E eu quero dizer para você nessa noite, se você ainda não tem um Éden, para se encontrar-se com o Criador, e olhar a majestade e a grandeza dele, e contemplar as maravilhas que ele tem para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, para tudo que ele pensou a seu respeito. Então eu quero te convidar nessa noite a ter um tempo e dizer: Senhor, eu quero construir o meu Éden. Eu quero construir o meu lugar da adoração. Eu quero construir o meu lugar de encontro contigo. Não importa se é às 18 horas, não importa se é 5 horas da manhã, mas nós precisamos ter um momento do nosso encontro com o Senhor, o nosso lugar de nos apresentarmos diante do Senhor. Interessante que nós encontramos no texto do Éden, que quando o homem peca e ele percebe, irmãos, antes do homem pecar, diz o texto bíblico, irmã Tania, que eles andavam nu e não sentiam vergonha da presença de Deus. A presença de Deus não fazia com que eles se sentissem envergonhados. Mas quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi sentir vergonha de Deus. E aí imediatamente a palavra do Senhor diz que eles cozeram ou construíram. Eu imagino que eles pegaram, para nós, na nossa imaginação de brasileiro, nós vamos, tem até uma planta agora com o nome folha de Adão, né? Enorme. Mas se nós formos pensar a nível de Brasil, bem Brasil mesmo, a gente pensa numa folha de bananeira. Não é isso? Uma das folhas maiores que nós pensamos. É lógico que é só imaginação. Então, eles cozeram, fizeram, e a palavra do Senhor diz que Deus, mesmo sabendo, pastora Márcia, que o homem havia pecado, Deus não deixou de se mostrar para ele novamente. E o homem está fazendo o quê? Se escondendo da presença de Deus. Porque ele tinha pecado, ele tinha desobedecido uma ordem de Deus. E eles estavam agora vestidos. E a pergunta que Deus faz para eles é: quem disse para vocês que vocês estavam nus? E aí vocês conhecem todo o contexto. E eles foram expulsos do Éden. Eles foram convidados de forma bem, né? Mas não é isso, o texto diz claramente que eles foram expulsos do Éden. Mas eu e você estamos sendo chamados a irmos ao Éden novamente. Mas entenda do Éden que eu estou falando, o Éden da presença real de Deus. Da manifestação da face de Deus comigo e com você. Quando ele diz assim: eu te conheço antes mesmo de você nascer, antes mesmo dos seus pais pensarem em você, em ter você, eu já te conhecia. Bem antes. É esse Deus que está nos chamando a conhecer a verdade de quem Ele é. Muitos de nós estamos aí criticando a igreja, dizendo que a igreja está fria, que a igreja está morta, que as pessoas estão assim, 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 assado. Já sei o frango. Está tudo assim. Mas quem é você diante da presença de Deus? Nós precisamos buscar a presença do onipotente, do onisciente e do onipresente. Porque Ele tem poder de nos conhecer na profundidade do nosso ser. Até mesmo nos nossos sonhos, Ele sabe o que nós sonhamos. Quando nem mesmo nós sabemos o que nós sonhamos na noite anterior, ou numa tarde, ou qualquer momento que nós dormimos. Mas Ele sabe. Porque Ele está presente em nós. Detalhe, agora, Deus não entra mais no Éden, no lugar lá daquele Éden físico, como a história está dizendo. O véu foi rasgado e agora existe um lugar que Ele está presente, mas às vezes é negligenciado. E não é no templo da igreja de Deus do Buriti Sereno.
É no templo de Norá, é no templo George, é no templo Vitória, é no templo Paulo, é no templo Elisane. É neste templo, é neste lugar. Então você é um Éden de Deus. Você é o lugar da adoração. Você é o lugar da presença de Deus. Se Deus não está se revelando ou se manifestando como deveria estar, é porque Ele está sendo expulso. Agora a história está sendo invertida. Não é Ele que expulsou o homem do Éden, agora é o homem agora que está expulsando Deus do Éden, que é este lugar aqui. Eu sou o templo da adoração. E se o Espírito Santo não tem falado comigo, se eu não tenho ouvido a voz do Senhor, eu não tenho sentido a presença do Senhor, seja no culto, seja na rua, seja onde eu estiver, não é porque Deus não se revela, é porque eu não tenho buscado conhecer o Deus que se revela. Essa é a verdade. Amém? Eu quero convidar neste momento para encerrarmos. Acho que eu passei uns minutos aí, me perdoe. Eu quero orar com você. Eu sei que depois o ministério vai fazer a oração, mas eu quero orar e quero te pedir uma coisa nessa noite. Deus faz chover no deserto. Deus faz fluir águas vivas do deserto. A palavra do Senhor diz que Ele faz brotar água da rocha. Não é daquela fenda que está na rocha, não. É da própria rocha, onde não tem nenhuma esperança de ter uma mina d'água. Ou seja, Deus faz surgir de onde não tem esperança, Ele faz surgir algo. Porque Ele é Deus, e vocês com certeza, nesses 2 últimos dias, aprenderam sobre o poder de Deus. E esse poder só se manifesta com a presença de Deus. Esse poder só se revela quando eu quero a presença soberana de Deus na minha vida. Mas para isso eu preciso abrir a minha boca, eu preciso abrir meu coração e acima de tudo eu preciso abrir a minha mente para compreender a dimensão do Deus que eu sirvo. O meu Deus não é um Deus limitado. O meu Deus não se limita ao tempo, não se limita ao espaço, não se limita à atmosfera. Ele é autossuficiente, ilimitado em tudo e em todas as circunstâncias. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é um Deus que quer se revelar a nós. E se nós não estamos produzindo como deveríamos produzir, não é porque Deus não está esquecendo de nós, é nós que estamos esquecendo dele. Deus continua sendo Deus, mesmo eu sendo negligente. Mesmo eu sendo infiel, Ele continua sendo Deus. Se o melhor dessa terra, que você acha que Deus prometeu para os seus filhos, é BMW, você está equivocado. Se você pensa que o melhor dessa terra é ter muitas casas, muitos carros, muitas fazendas, muitos imóveis, sei lá o quê, tudo material, quero te dizer, você está enganado. O melhor dessa terra é a presença de Deus. E somente aqueles que reconhecem o senhorio de Jesus, reconhecem Jesus como seu Salvador, podem desfrutar dessa maravilha. Amém? Vamos colocar-nos de pé. Eu quero orar para passar para quem é de responsabilidade. Senhor Jesus, neste momento eu quero apresentar cada um dos teus filhos nessa noite. Senhor, eu não sei como está as suas vidas, não sei se eles estão vivendo um manancial de águas vivas ou vivendo num deserto. Mas a tua palavra diz que o Senhor sabe de tudo e todas as coisas. E nessa noite, Senhor, eu apresento cada um deles na tua presença. E te peço, Senhor Jesus, que eles nunca mais sejam iguais. Não porque eu preguei. Porque a minha pregação, Senhor Jesus, não fará sentido se o teu Espírito Santo não agir na vida deles. Então, Senhor, nessa noite eu te peço que o Senhor transforme suas mentes, seus corações, para serem homens e mulheres que busquem e estejam continuamente na tua presença, que se prostrem diante do Senhor, sabendo que o Senhor é Deus e que não há outro Deus além de ti, que a tua capacidade de perdoar e de transformar é magnífica
magnífica, soberana, digna de toda honra e de toda glória. E nessa noite, Senhor, eu te peço, faça com que eles possam compreender a tua palavra de forma magnífica, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te bendizemos por tudo que tu és, Pai. Em nome. Amém, Jesus. Aleluia. Deus abençoe. Agradeço a oportunidade e que a graça e a misericórdia esteja sobre suas vidas de uma maneira sobrenatural. E dizer para vocês que vocês são pastoreados pelos meus 2 melhores amigos. Como eu amo essa família. Sou apaixonada de carteirinha, viu? Muito obrigado. Eu sei que tem um aqui que ele de vez em quando puxa as orelhas, mas ele é gente boa. Pensa num bichinho que é gente boa, é aquele pastor chamado Samuel, né? Muito obrigada por tudo, que Deus abençoe suas vidas. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor, absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo.